Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o professor de filosofia, Rafael, mais uma vez aqui no canal Horus em Foco, para mais um vídeo, para mais um bate-papo, para mais uma reflexão. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco Reflexão e falaremos sobre um texto que eu escrevi já faz um tempo. Eu postei no meu Instagram e o título desse texto é Sangrar e Ser Capaz de Amar. Acho que é um tema interessante, tanto que eu fiz questão de estar hoje vestido de vermelho, exatamente para simbolizar um pouco essa ideia do sangue, enfim, para estar caracterizado um pouco com essa ideia. Por que eu pensei em trazer esse texto para a gente fazer uma reflexão? Eu acho que mais do que nunca, as dores, o sofrimento, parece que está se tornando algo mais evidente. Não sei se a gente está sofrendo mais hoje do que antes. Poderia ser um anacronismo pensar dessa forma. Mas parece que hoje a dor está mais evidente. A gente está vivendo guerras em vários lugares do mundo. E mesmo locais que não estão em guerras, a gente tem índices de violência muito alto. Então acho que é um tema que de alguma forma toca qualquer um que vai depois assistir esse vídeo. Acho que esse texto ele é bem real para os dias de hoje. Gostaria de pedir sempre que vocês possam seguir o nosso canal, nos curtir nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos também no TikTok, e nos dois é só você colocar Horus em Foco que você encontra, e aí lá eu faço algumas publicações. E também no Facebook, Horus, você encontra a nossa página, e é bom que você possa compartilhar, que você possa, enfim, indicar o nosso canal para mais pessoas, se você entender e gostar aqui do debate, da reflexão que será feita. Então, vamos lá. Eu vou estar lendo aqui o trechos, né, do texto. Ele não é muito longo e estarei comentando cada um deles. É interessante que hoje eu coloquei no meu status do WhatsApp, deveria até ter colocado também nas redes sociais, a ideia de que o amor que amamos deve ser sempre maior do que o ódio que nos odeia. Eu sempre acho que, do ponto de vista qualitativo, o amor ele é muito mais forte do que o ódio. O ódio ele causa muitos danos. O ódio ele é muito perverso. Ele destrói vidas de uma forma silenciosa, sutil, e muitas vezes de uma forma mais agressiva. Mas eu acredito que aquilo que o ódio leva muitas vezes anos para destruir, o amor ele precisa de momentos, é difícil medir, né, temporalizar, mas ele precisa de momentos curtos para conseguir de alguma forma reconstruir. Não é ter uma visão romântica, mas eu tendo a acreditar que o amor ele é muito mais forte,
ele é muito mais significativo do que o ódio. Quando você estuda um pouco psicologia, psicanálise, a gente sabe que a nossa mente, ela tende a registrar com muito mais precisão, com a memória muito mais forte, realidades que você vive que tem um sentimento, uma emoção muito alta, um nível de emoção muito alto. Então, seja as maiores dores, né, os maiores dias de sofrimento que você vivenciou, sejam os maiores dias de alegria que você vivenciou, isso fica gravado na sua mente de uma forma muito especial, com a relevância muito grande. Então, por isso que a gente tende a lembrar mais desses momentos de forte emoção, seja do ponto de vista negativo, dor, seja do ponto de vista positivo, alegria, felicidade. Então, são elementos da psicologia, até porque a memória da felicidade faz com que aquilo traz um benefício muito grande para o nosso organismo, para a nossa psique. Então, é natural que o nosso corpo ele se lembre daquilo para que a gente possa repetir mais esses momentos. Assim como os momentos de dores, de muito sofrimento, também é lembrado para que a gente possa evitar, e uma dor extrema ela pode nos levar à morte. Então, também é um mecanismo de defesa, né, para a nossa sobrevivência. Então, acho que é bom situar isso aqui. Mas vamos para o texto, então. Existem muitas pessoas que sangram quase o tempo todo. Mas esse sangue não tem o alarde rubro, vermelho. Esse sangue é silencioso, quase imperceptível. Ninguém vê, ou vê e finge não enxergar, para não se comprometer. Então esse é o primeiro trecho do texto. E aí eu gostaria de colocar o que está sendo refletido aqui nesse primeiro momento. Primeiro, a questão de que o sangue nem sempre ele é físico, nem sempre ele é um processo ali biológico. Porque o sangue também ele pode ser simbolizado com um processo, como eu coloco aqui, como se fosse uma hemorragia interna. Essa hemorragia interna ela é aquela dor silenciosa que nem sempre você transmite aquilo na sua face. Esses dias eu estive a gente está na Semana da Consciência Negra, e eu estive no evento em que eu fiz ali um sarau, eu fiz uma reflexão sobre a música de Ivone Lara, Um Sorriso Negro. E aí, a primeira coisa que eu falei nesse momento foi que um sorriso negro carrega muitas dores. Às vezes, só quem é negro sabe quanto é difícil. Então, às vezes o sorriso, ele é uma máscara, ele é ali um disfarce. E então, eu estou contextualizando dessa forma para dizer que as dores silenciosas, elas não causam aquele alarde rubro, né, de uma hemorragia ou de um sangramento ali que está aos olhos, que você vê aquele sangue jorrando, mas ele é tão letal quanto esse sangue biológico. Às vezes ele mata aos poucos, mas ele pode matar. No primeiro momento, eu estou aqui enfatizando uma visão um pouco até negativista da situação. Mas
esse texto ele vai evoluindo para uma coisa um pouco mais esperançosa. Mas eu acho que é preciso frisar que isso não é brincadeira. As pessoas sangram. As pessoas sangram. E às vezes a gente se preocupa muito com aquele sangue que está jorrando, que está aparente, mas não se preocupa tanto com o sangue que está silencioso. E quantas pessoas, em várias situações, seja no seu trabalho, seja dentro de casa, seja, enfim, em vários lugares, pessoas próximas, inclusive, você até percebe aquele sangramento, mas você finge muitas vezes. Quantas vezes nós fingimos que não vimos, que não percebemos? Porque quando você percebe, aquilo vai cobrar de você um movimento. A pessoa vai esperar, ou mesmo que ela não espere, mas de alguma forma, a percepção, ela te coloca, ela tira da sua zona de conforto. E aí, o que eu faço? Eu vou me omitir ou eu vou agir? Então, às vezes o fingimento é uma outra máscara também. Não daquele que sofre com um sorriso, um disfarce de um sorriso, mas aquele que vê, ignora e às vezes não tem empatia pela dor do outro. Acho que esse é o ponto aqui. Tenho a impressão que quando esse sangrar é vermelho e salta a pele, as pessoas se compadecem ou fingem compadecer-se para não serem julgadas como insensíveis. Mas neste caso, ainda assim, é uma ação egoísta para não manchar a reputação. Não há real preocupação com o outro. Então isso aqui reforça o que eu introduzi na frase anterior. Algumas pessoas, elas são insensíveis lá no fundo. Elas não estão nem aí para a sua dor. Às vezes elas até fazem questão dessa dor ou até provocam. Mas quando essa dor ela acaba sendo muito pública, muito exterior, essa pessoa ela tem que demonstrar, mesmo que seja um fingimento, que ela se importa, que ela tem empatia. E aí a preocupação ela não é com o outro, ela é com si. Então existe um narcisismo aqui. Eu não estou preocupado com o outro que está sofrendo. Eu estou preocupado com a possibilidade de alguém julgar que eu não sou uma pessoa boa, que eu não sou uma pessoa que pensa no outro, que eu não sou uma pessoa que, enfim, tem empatia. Então, esse é um outro ponto importante aqui que o texto traz, que é a máscara cai. Em algum momento essa máscara vai cair. Em algum momento você vai entrar em contradição, vai ter um ato falho, né? Que é você, de repente, demonstrar ou falar aquilo que, lá, na verdade, é a sua real intenção. Não aquilo que você aparentemente está representando naquele personagem. Geralmente, em algum momento, as máscaras caem. O sangue silencioso é muito mais letal do que o sangue que jorra, porque é uma hemorragia interna da alma. E assim como a hemorragia física, é a mais difícil de estancar. Então, é interessante porque a gente estuda em filosofia, inclusive isso vem dos gregos, a ideia do Cronos e do Kairos. O Cronos é esse tempo medido, cronológico, que ele tem ali um início, meio e fim, que você consegue datar. E tem o Kairos, que é um tempo sutil, é um tempo abstrato, é um tempo que não tem tempo,
né? É um tempo que a gente está falando mais da qualidade do que da quantidade. E o sangue silencioso, esse sangue interno, esse sangue da dor emocional, psíquica, do trauma, do abandono, da toxicidade de um relacionamento, ele é mais letal não quando a gente se preocupa muito com a questão vida biológica, mas com a qualidade da sua existência. É como se, eu estou pensando aqui, por exemplo, nos estoicos, mas também em Epicuro, epicurismo, né, vem de Epicuro, que foi ali uma corrente importante da filosofia grega, que o que vale mais, você ter ali um momento de alegria, que dura pouco, mas ele é intenso, ou você ter uma dor silenciosa durante muito tempo, mas que você permanece vivo durante muito tempo. E de repente essa alegria, ela é um instante, mas que logo após a sua vida se acaba. Vamos colocar, se você pudesse escolher entre uma dor permanente, mas estar vivo, e uma felicidade muito de um instante, de um momento muito curto, mas que a partir dali a sua vida também se esvai. Eu acho que estou fazendo aqui essa analogia para trazer essa ideia que o sangue silencioso, ele mata aos poucos, mas ele mata. Se a gente fosse falar em termos psicológicos, a gente poderia falar de uma psicossomatização, de algo ali que, de forma mórbida, mas gradativamente, vai evoluindo até chegar ali numa depressão e numa coisa mais forte, mais intensa. Então a gente não pode esquecer de cada degrau, de cada tijolinho dessa dor. Ele tem a sua importância. E ele pode levar, mesmo que o corpo biológico esteja funcionando, mas só no estado vegetativo. Porque aquela pessoa não tem mais alento, alegria e, enfim, razão de existir. Então, a hemorragia física, às vezes você vai lá, faz um curativo, passa um remédio, dá uma atenção, aquela ferida está, vamos colocar assim, aberta, está evidente, e aquele sangramento físico, ele pode ser estancado. Agora, esse sangramento da alma, espiritual, psicológico, às vezes a gente não sabe nem aonde está, da onde ele está jorrando, para poder estancar. Então ele é complexo. Ele pode envolver várias dores, né? Isso aqui é um ponto importante. Há sangramentos que duram anos. Há sangramentos que duram dias. Há sangramentos que duram horas. Há sangramentos na carne que nem se compara ao sangramento do espírito. Então, às vezes, a dor espiritual, ela é tão intensa, essa dor psíquica, emocional, ela é tão intensa que talvez uma dor de uma, fratura exposta, ela pode parecer mais grave, mas ela tem ali, quando tem um atendimento, quando tem o socorro, ela vai ser estancada e ela vai ser cuidada, e ali aquele processo orgânico vai se refazer, vai se regenerar. E qual a regeneração que a gente tem para o espírito, para a alma? Quando vira um trauma, às vezes ele dura, se estende por anos. E aí a pessoa não consegue se libertar.
Ah, é frescura, é fraca, não tem Deus. Não, não é nada disso. É muito mais complexo do que a gente acha que é uma deliberação, que se eu quiser eu consigo. Não é simples assim. As coisas são muito mais delicadas e complexas. Aqui eu trago uma reflexão agora, né, trazendo o nome do Mestre Jesus. Em Jesus, não doeu tanto ser sacrificado e crucificado. Doeu muito mais ser traído e abandonado por seus amigos. Isso aqui eu acho que é muito, muito profundo. Tem uma frase da filosofia, da dialética da linguagem, dos sentimentos, que traz uma seguinte reflexão. A alegria compartilhada, ela é mais alegre. Quando você se alegra com alguém, a sua alegria é muito mais alegre. Assim como a dor que é compartilhada, ela dói menos. Ou seja, a dor solitária, ela dói muito mais. Ela é muito mais profunda. Então, quando você sente dor, eu acho que o pior não é sentir dor, é não ter amigos para que você possa compartilhar essa dor. Esse é o pior problema. Esse é o ponto mais cruel. É não ter com quem compartilhar. Seja as dores, seja as alegrias. Porque não é a mesma coisa. Uma alegria solitária e uma dor solitária. Então, a amizade talvez foi a perda ou a traição dos amigos, mesmo que tenha sido momentânea para Jesus, foi a maior dor que ele sentiu. Quando a gente percebe que não temos amigos para se compadecer conosco, para ter compaixão por nós, pelas nossas dores. Às vezes a gente tem pessoas, a gente está rodeado de pessoas, mas quando a gente tenta compartilhar esses momentos, não há ali um mergulhar profundo no que a gente está dizendo, um prestar atenção, um sentir com, de verdade, coisa que Jesus fazia com todas as pessoas, mas poucos fizeram com ele. Isso, estamos pegando aqui o personagem Jesus, mas provavelmente isso acontece com muitas pessoas, com muitos líderes, e com pessoas comuns, pessoas simples. Também eu acho que é uma realidade que se estende. E aí eu coloco uma pergunta para você. Você sangra? Ou você faz alguém sangrar? Ou porque sangra, faz também outros sangrarem. Isso aqui é um ponto muito importante. É claro que isso nem sempre está no nosso controle, mas às vezes as dores, os sofrimentos, as angústias que nós passamos faz com que a gente repercuta isso, devolva isso para pessoas inocentes. Ou não na mesma proporção, a gente devolve isso para quem nos causou dor de uma forma desmedida, não equilibrada, não proporcional. Então, às vezes, a gente sofreu ali uma dor, mas só que a gente transforma essa pequena dor numa avalanche, numa coisa assim muito extrema. Então a gente tem que tomar cuidado. É aquela diferença entre o ódio e a ira. Quando você sente o ódio, você quer a morte, você quer o fim, você quer o sofrimento do outro, você quer o extermínio. Quando você sente a ira, isso já está lá nos gregos, em Aristóteles, né? Isso também está na filosofia africana, que na verdade, inclusive, os gregos
provavelmente herdaram muito dos seus ensinamentos dos africanos, da filosofia, da mitologia, das ciências africanas. Mas essa questão da ira, ela tem um prazo de validade e ela tem a medida. Você tem que se revoltar muitas vezes contra muitas coisas erradas, muitas injustiças ou males que as pessoas promovem a você. Não é errado você se defender quando alguém tenta te bater, tenta te atacar. É ira, é justiça. Então é correto. Mas essa ira, que aí no caso não é mais ira, o ódio, ele já não tem proporção, ele já não tem dimensão, ele não tem prazo de validade. Ele pode se estender eternamente. Então temos que tomar cuidado para não sermos pessoas odiosas. E o ódio também, ele faz com que você não tenha tranquilidade de alma, de espírito. Você fica pensando naquela pessoa que você odeia. Então não é saudável. Isso não vai ser exatamente aqui o conteúdo do vídeo de hoje, mas é possível evoluir até um certo ponto. A gente pode conceber essa ideia de você não ser escravo do ódio, mas exatamente poder ter a dimensão da ira. Isso tem a ver com a prudência, com a frônesis, são virtudes gregas, o autoconhecimento, o autodomínio, para que você possa exatamente não ser ali escravo de processos de ódio. Mas o que é profundo aqui é que existe um mecanismo. Pessoas que foram muito odiadas, elas não tiveram amor, não receberam amor, e elas muitas vezes não conseguem reproduzir algo diferente do ódio, mesmo que seja contra pessoas inocentes. Por isso que é muito grave a disseminação do ódio. E a gente está numa sociedade que isso quase que é uma regra. Eu falei das guerras, tem a guerra do Estado de Israel contra a faixa de Gaza, contra o grupo Hamas, mas que também está se transformando num extermínio, num genocídio dos palestinos. E quando a gente fala de Estado de Israel, não estamos falando contra o povo judeu, não estamos falando de antissemitismo, mas de um Estado genocida, de uma necropolítica praticada por um Estado, independente da bandeira, da nacionalidade, da etnia que ele pertence. Isso está acontecendo hoje. Isso é fruto do quê? Do ódio. Então, porque sangra, você faz outros sangrarem? Será que nós, no nosso dia a dia, também a gente não está fazendo isso? Em nome do amor, a gente não está disseminando ódio? Como pode? Muitos cristãos se dizem cristãos, Deus é amor, Jesus foi amor até as últimas consequências, e essas pessoas reproduzem, disseminam o ódio em nome de Jesus. Isso é absurdo. Isso é disfarce, isso é máscara. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Às vezes, fazemos a nós mesmos sangrar. Às vezes, fazemos os outros sangrarem. Às vezes, as duas coisas. Mas há pessoas raríssimas, como Jesus Cristo, capazes de, mesmo sangrando, estancar sangramentos diversos, ao invés de, porque sangra, ferir e fazerem outros sangrarem. Então esse é o cume do texto, da lógica. Não seja apenas um mecanismo. Não reproduza apenas aquilo que as pessoas fazem com você. Ódio, ódio. Olho por olho, dente por dente. Às vezes, dentro do processo de ira, a medida violenta ela é necessária. Mas tem que tomar cuidado para que ela tenha um freio, para que ela tenha um prazo de validade. Porque senão você não vai perceber, mas você se tornou uma pessoa ruim, você se identifica com aquele ódio que te fizeram, você sentiu e você reproduz, e você deixa de ser justo e passa a ser
o algoz. Era vítima e virou o algoz. É aquela ideia do mecanismo, o oprimido que vira opressor. Tem que romper. Oprima o opressor. Pode ser. Enquanto ele estiver na condição de opressor. Mas não oprima o oprimido, achando que ele é opressor. Esse discernimento é fundamental. Então, é a famosa frase do Paulo Freire: se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Que nós possamos aprender, não passar de vítimas a vitimadores, a algozes, a reprodutores daquilo que a gente quer criticar. Porque, psicanaliticamente falando, às vezes, a gente aponta no outro um erro que é nosso. Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês possam ter gostado. Ela é profunda, eu vejo dessa forma. E, conforme aí tiver os comentários, a curtição, o compartilhamento, eu posso trazer outras reflexões nessa linha. Então ficamos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje do quadro Horas em Foco Reflexão. Sangrar e ser capaz de amar. O amor deve ser o cume, não ódio, não sangue, mas que nós possamos culturalmente fazer esse estancamento de dores físicas e psicológicas para que o amor sempre possa imperar, sempre possa ser a regra e não a exceção. Horus em Foco, o sol da origem infinita.